Olá, sejam todos muito bem-vindos ao De Portas Abertas, o canal para você que quer comprar, investir ou vender no seu imóvel. Chama a vinheta pra gente, bora começar! Hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico e um assunto que preocupa grande parte da população, pois a gente tem visto muito na internet, nas televisões, nos noticiários, sobre golpes imobiliários. E também vamos falar um pouco sobre imóveis de luxo. Para isso, hoje nós vamos entrevistar o Guilherme Nogueira. Muito bem-vindo, Guilherme. É um prazer te receber aqui no De Portas Abertas. Obrigado pelo convite e acho que esse é um tema que dá aquela coceirinha em todo mundo que está assistindo aí. Então nós vamos explorar um pouco esse assunto. Vou te falar, imóvel é mais complicado comprar do que o pessoal está vendo aí, imagina. Dá caldo, então, o assunto, Dá né? caldo. Dá caldo. Ô, Guilherme, olha só, com mais de 1 bilhão de vendas no mercado de luxo em Belo Horizonte, parabéns pelo sucesso. Obrigado. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua experiência, sobre o seu começo. Fala para o nosso público, por favor. Então, o povo me enxerga hoje e fala assim, o Guilherme tem dom, o Guilherme nasceu para isso. Gente, todo mundo, antes de ficar em pé e andar, tem que engatinhar. E eu engatinhei. Então, eu adoro quando faz essa pergunta para trazer o pessoal para a realidade, que na rede social, né, o pessoal só vê a matéria pronta, mas teve um trabalho aí por trás. Eu comecei sem saber o que era IPTU. Só para você ter ideia, não tinha nem imaginava que o imóvel tinha IPTU. O que aconteceu? Minha família ela vem do ramo varejista e meu avô ele fez um braço imobiliário e fez uma sucessão em vida para os filhos da parte imobiliária. E aí minha mãe ela optou por fazer uma cisão com os irmãos dela da parte de imóveis proporcional, né, a essa parte dela. E ela falou assim, para minha grata surpresa, né, ou ingrata na época, Guilherme, você que vai administrar, você que vai gerir. Toma que o filho é seu. Toma que o filho é seu. Aí eu falei, tá bom, vamos aprender, né? Então, desde então, eu comecei a aprender fazendo negócio só na carteira própria de imóveis da família. Só que uma das coisas que a gente vai falar é que a pessoa precisa ter um corretor de confiança. Sim. E o mercado funciona muito assim. Quando o meu círculo de amizade ficou sabendo que eu estava mexendo com o ramo imobiliário, eles batiam na minha porta e falavam assim, Guilherme, minha mãe está vendendo um apartamento, meu pai quer alugar uma sala. E eu falava assim, não, eu só trabalho a carteira própria. Aí foi isso, passando, eu falei, gente, eu estou gostando do ramo imobiliário, estou começando a aprender, vi que tem um tanto de gente me chamando, estou deixando dinheiro na mesa. Vou montar minha própria imobiliária. Boa. Então eu fundei a BH Brokers, que fez 11 anos agora em setembro. Então é a BH Brokers. BH Brokers Imóveis. Brokers Imóveis. E você já começou nessa... A ideia, ela sempre foi imóveis de alto luxo ou você já trabalhou com outros tipos de imóveis, imóveis Minha Casa Minha Vida? Como é que funciona? Foi sempre imóveis de alto luxo? O que acontece? O pessoal sempre me faz essa pergunta. Guilherme, eu estou com um imóvel aqui, mas foge tanto do padrão dos imóveis que você divulga. São duas figuras separadas. É o Guilherme Corretor e o Guilherme Rede Social. O que vai viralizar numa rede social? São os imóveis de luxo. Não tem jeito. Então, eu prefiro gravar eles por conta até de engajamento e tudo mais que tem essa estratégia de crescimento. Mas, desde o começo, eu foquei na região centro-sul de Belo Horizonte e Nova Lima. Foi se especializando nesse tipo de comércio, né? Da região. Por quê? A inteligência de mercado de um corretor de imóveis ela é regionalizada. Não tem como. Hoje eu recebi, por exemplo, a demanda da pessoa querendo vender uma casa em Esmeraldas. Eu não sou a pessoa mais certa para vender essa casa em Esmeraldas. Mesmo que seja um imóvel de luxo. Mesmo que seja um imóvel de luxo. Por quê? Eu preciso ter outros imóveis lá na região. Eu preciso entender no mercado da região. Eu preciso precificar o imóvel certo. Se eu não estou vivendo lá no dia a dia, como que eu vou dar esse aval? E se a pessoa está te procurando, ela quer uma consultoria. Você é consultor de alguma coisa. Você é especialista nesse nicho X. As pessoas cada vez mais estão se especializando. Você ia no médico, machucou o ombro. Você ia no médico. Depois você foi para o ortopedista. Agora é o médico de ombro direito. Por quê? Você quer ter certeza que esse é o melhor cara. Então, você está pagando por isso. Então, o mundo é cada vez mais desses especialistas. Eu entendi isso lá atrás. E aí, voltando, é só imóvel de luxo? Não. Acaba que a região que eu trabalho, o ticket dela é mais caro, porque é a região mais valorizada de Belo Horizonte. Então, eu foquei em região e acaba que o ticket vem junto. E para quem está procurando um imóvel hoje, né, hoje em dia, a gente vai te mostrar como que o Portal Glemo pode ajudar você
como aliado a entender todas essas nuances que hoje se concretizam dentro da realidade do imóvel. Hoje existe a compra de imóveis pela internet, ou coisas que não existiam tanto hoje em dia, inclusive pelo crescimento da internet na vida das pessoas, pela facilidade, o acesso que você tem na sua mão, né? Sim. Hoje em dia você pode ir ali, é óbvio que a gente não fecha nenhuma coisa sem olhar, né? Sem ir lá, a gente não tá comprando uma calça, a gente não tá comprando Eu falo que o portal, a rede social, tudo é a vitrine do imóvel. Se a vitrine não tiver arrumada, você não entra na loja. Sim. Mas você compra só de olhar na vitrine? Lógico Não, que não. ainda mais se o vestido, a roupa que você está vendo na vitrine custa R$1 milhão. Ou então você fala, vou só dar uma olhadinha. Isso, exatamente. Mas então, assim, eu considero que hoje as pessoas cada vez com menos tempo, elas não querem sair visitando um imóvel aleatório. Ela vai ler lá no portal, vai ver um vídeo, vai ver tudo e fala assim, pô, esse faz sentido. Agora eu vou despender do meu tempo aqui suado para eu ir lá. Então, contato humano, tete a tete, né? O olho no olho, ver dar credibilidade àquilo ali, né? Exatamente. Apesar de que tem a confiabilidade hoje, como o Portal Glamour, a gente está tendo essa confiabilidade, porque a gente tem empresas que elas são verificadas, que elas são, né, de idoneidade, de tudo. Então a gente tem a confiança de que aquilo ali que está sendo ofertado não precisa ter a preocupação de cair em nenhum golpe. Ah, maravilhoso, né? Isso. E falando em cair em golpe, né, Guilherme? Você já viu alguém cair em golpe tentando comprar algum imóvel? E como que isso acontece na prática? Nossa, vários mesmo. Já vi de gente errando em documentação. Então, a pessoa vai comprar um imóvel e fala assim, não vou querer corretor, vou fazer direto. Meu amigo está vendendo o imóvel dele. Já cansei de ver isso, tá? Aí vai lá e faz um negócio de compra e venda, um contrato que nenhum dos dois tem expertise. Mas ele é muito meu amigo. Faz um negócio assim, só para dar formalidade. Só que quando envolve dinheiro, amizades acabam, famílias implodem, tudo, vizinho para de conversar. Então, assim, a parte de documentação ela é muito grave, porque as pessoas elas acham que o débito do imóvel, se você comprou, dali para trás é problema de quem vendeu. E daqui para frente é meu, que sou o novo proprietário. E não é. Então, o imóvel no Brasil, o débito atrelado a ele é vinculado ao imóvel e não ao proprietário. Exemplo. Então tem gente que vendeu e fala assim, não, acabou meu problema. E não. Não é. Tá só começando, talvez. São várias nuances que a gente pode explorar aí. Por exemplo, um débito condominial. Então, se o apartamento tem um débito, o débito do condomínio é do apartamento. Quando você for fazer uma escritura, um contrato de compra e venda, tem que estar lá especificado o débito e o valor específico para quitar isso. Né? E isso é bom o comprador trazer isso para a própria responsabilidade. Exemplo, se ele vai pagar 100 mil reais pelo imóvel, tem 10 mil de condomínio, ele paga 90 mil para quem está vendendo e 10 mil direto para o condomínio. Porque se ele colocar os 100 mil na mão de quem está vendendo, e se esse cara não pagar o condomínio? O débito é do imóvel. Lá na frente, o condomínio bate na sua porta e fala, você está me devendo 10 mil. Não, mas é lá de trás. Não importa, querido, é do imóvel. Mas é a imobiliária ou o corretor que é responsável por apresentar essas dívidas ao novo comprador? Sim. Esse que é o ponto que um corretor entra. Todo imóvel, a gente faz o que a gente chama de uma due diligence, né? Que é para você analisar a saúde do imóvel. E mais, tá? Só um parênteses aí. Débito do vendedor também pode entrar, dependendo da natureza dele. O juiz pode entender que essa pessoa está querendo fazer uma liquidação forçada para botar o dinheiro no bolso, sumir, ocultar o patrimônio e vender mais barato por causa disso. E aí, você que comprou e não analisou se a pessoa tinha ação, tinha débito, isso pode chegar lá na frente, o juiz falar assim, não, pode desfazer o negócio. Não, mas eu paguei tudo certinho. Não importa, porque essa pessoa que você comprou está vendendo, fugindo de uma execução trabalhista, por exemplo. Então, esse é um detalhe grande também, o débito da pessoa e do imóvel. E o que você perguntou mesmo, para complementar? Como é que aconteceu isso na prática? Porque, na verdade... Então, documentação é uma... documentação é uma. Então, uma ideia... Você perguntou se o corretor ou a imobiliária que é responsável. A pessoa, eu sou um comprador. Se eu não tenho conhecimento sobre isso, eu não vou me atentar a isso. Mas aí eu estou sendo auxiliado por um corretor ou por uma imobiliária. Eles têm essa obrigação. Essa obrigação é de pegar de uma área jurídica e levantar essas informações. É isso? Sim, porque
a profissão de corretor de imóveis não é só mostrador de imóveis, que a galera acha que é só isso, né? Fui lá, mostrei, vendi 6% de comissão no bolso. Não é. Ela é regulamentada pelo Código Civil e o Código Civil, ele traz tanto obrigações quanto proteções da profissão imobiliária. E uma das obrigações é de fazer essa análise. Por quê? Você que é uma pessoa leiga que está comprando um imóvel ou que está vendendo, você procurou um especialista para fazer isso. Sim. Então, esse especialista é o que tem um conhecimento do mercado para poder te proteger. Né? Uma das coisas que ele tem que fazer. Então, ele é obrigado a fazer essa DUI. Mas e se ele fizer uma mal feita porque ele quer colocar a comissão no bolso de qualquer jeito? Tem vários casos assim, tá? E omite aquela informação. Porque ele sabe que se essa informação surgir na mesa de negociação, o negócio cai. Aí ele fala, putz, já comprei passagem para Disney, para minha família. Mas aqui, essa conta é uma que fica cara para o corretor depois. Porque se o comprador ou o vendedor quiser acionar o corretor na justiça depois, ele é obrigado a ressarcir, dependendo se foi uma má-fé dele, uma omissão nessa consultoria, caso a caso. Mas ele é obrigado a devolver não só o valor da comissão, mas como de qualquer prejuízo que qualquer uma das partes teve. Maravilha. Nossa, isso é excelente, essa informação. Pesa no bolso. Porque muita gente vai nessa ideia, meu amigo, meu colega, ele não vai fazer isso comigo. E negócio é negócio. Eu escutei uma frase, que é a maior frase verdade, é o seguinte: a rasteira tá a uma perna de distância. O que significa? Só passa a perna quem tá perto de você. Sim. Então, esse é a maior pegadinha do malandro. Meu amigo, meu primo, sei lá, meu vizinho que vem todo dia aqui em casa. Resguarde. Mais ainda, inclusive para não gerar mal-estar depois, para não perder amizade, perder, enfim, qualquer vínculo que você tem com essa pessoa. Mexeu com dinheiro, perde mesmo. Perde mesmo. Perde até familiar. Perde. E às vezes ainda toma uma porrada de brinde. Ainda toma porrada de brinde. Hoje em dia, Guilherme, a gente tem muitos sites, né? Hoje tem a facilidade de você fazer um site aí de WordPress. Tem a questão dos influencers dentro da internet hoje, com ostentação e tudo. Como é que a gente consegue resguardar de que aquilo é uma coisa real e de que aquilo é uma encenação? Né? Eu tô vendo ali, essa casa, a gente vê muito isso, casas de luxo, eu moro aqui, o corretor tal, essa casa a gente está vendendo. Como é que a gente faz para saber que é uma venda idônea? Qualquer imóvel anunciado por qualquer imobiliário, ele tem que ter uma autorização de venda. Primeiro ponto. Lógico que quando você não vai visitar um imóvel, isso nunca vi na prática. A pessoa me manda falando, deixa eu ver se você tem autorização desse imóvel para mostrar. Não funciona assim. Porém, quando você vai sentar na mesa de negociação, o corretor ele tem que te apresentar esses documentos, igual eu falei para você. A partir daí, você sabe que o negócio é sério. Agora, o que a gente não consegue evitar é gente criando site fake, oferta fake, porque às vezes até de isca, para a pessoa vir e ele direcionar para o outro. Não, esse aqui vendeu. E aí, isso acontece muito no mercado também. As pessoas deixam imóveis anos que foram vendidos lá atrás para poder pescar cliente. Também é outra coisa. Então, assim, infelizmente, o mercado ainda, com essa parte de oferta que tem coisa que já foi vendida ou que está com preço não real, ainda existe. Então, o melhor conselho que eu dou é sempre pedir indicação e, claro, entrar no Instagram da empresa, entrar no Reclame Aqui, enfim, olhar a avaliação do Google, tudo isso para você ver que é uma empresa idônea. Sim. E não perder seu tempo, né? Hoje a gente tem muitos golpes sofisticados, né? Na sua opinião, qual que é o erro mais comum que as pessoas cometem na hora de comprar um imóvel? Hoje, pela internet, por exemplo. A gente está falando muito pela internet porque a internet está aí, a gente está... O Portal Glamour vende pela internet, é uma empresa séria, mas tem muitas empresas que não são sérias. Não são sérias, né? Então, na sua opinião, qual que é o erro mais comum que essas pessoas hoje elas cometem na hora de comprar um imóvel? Na hora de comprar é sempre documentação. Por quê? Você nunca vai pagar nenhum real antes de ver a parte toda documental do imóvel. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é esse. Você só pagar na hora que o negócio estiver certo, concreto. Não, já vi vários casos assim também, tanto de aluguel quanto venda. Deposita, que faz um Pix aqui de R$1.000, de R$2.000, para segurar o negócio, que está tendo muita visita. Já vi golpe assim. Isso é permitido? Não pode. Não pode? Não pode. É um valor que a pessoa já está querendo te dar pernada, igual o Pix que o pessoal te liga da prisão, mesma coisa. Então, quando houver qualquer pedido de dinheiro sem você ter documentação, contrato assinado,
Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. O que é normal de praxe do mercado tem um trâmite burocrático até o imóvel ser registrado no seu nome. Então, geralmente, as imobiliárias, as consultoras fazem isso. Você dá um sinal de 5, 10, 15, 20% na assinatura do contrato. No cartório? Não, na assinatura do contrato, de compra e venda. E os outros 70%, 80%, 90% que seja, esse na escritura. Entendi. Entendeu? Mas aí o negócio já está rodado aqui, o contrato na mesa. Mas nesse caso é válido. Esse é válido. Né? Esse é a praxe do mercado, inclusive. É a praxe do mercado. Beleza. Porque senão você tem que esperar seus 60, 90 dias, dependendo se usar financiamento bancário. E aí, querendo ou não, é uma garantia também para o vendedor que já teve um aporte financeiro aqui, pode tirar seu imóvel de venda, está fechado, agora é só burocracia. Você acha que o brasileiro confia demais nas ofertas hoje do mercado? O brasileiro tem uma tendência que é uma tristeza, né? Que é ser espertão. Esse é um grave problema, porque quando a esmola é boa demais, você desconfia, não tem aquele ditado? Todos os ditados, eles vêm de alguma origem. Então, mais uma vez, quando eu estou falando, quando é muito bom, imóvel é movido a oferta e demanda. Não tem como um imóvel no mesmo prédio ser 3 milhões de reais e o outro 1, com a mesma tipologia. Pode pôr mármore esculpido lá no Vaticano. Mesmo sendo primeiro andar e mais alto. Se tiver a mesma metragem, não pode descolar dessa diferença de preço. Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. O imóvel tem que ser compatível com o preço da região e principalmente do prédio, se tiver outras ofertas. Então, quando é muito discrepante, tem alguma coisa errada. Já vi, por exemplo, casos de imóveis que a pessoa já foi citada pelo banco, já entrou, o banco já tira do nome dela, põe no nome do banco para fazer o leilão, que aí tem um trâmite burocrático de quando vai ser o leilão. E aí eu já vi pessoa nessa situação que o imóvel não é de propriedade dele mais, já é do banco, mas a pessoa ainda mora no imóvel e já foi dele, e a pessoa anuncia muito mais barato. Por quê? Quando ela anuncia muito mais barato, aí um corretor, ou um amigo, ou gente aleatória, ou ele faz um próprio anúncio aí aleatório, a pessoa vai lá e compra direto. Não faz nenhuma parte documental, faz o pagamento para a pessoa que realmente já foi o apartamento no nome dela, e aí o banco chega e fala assim, não, mas esse imóvel é meu. Aqui, ó. A escritura atualizada aqui. Isso é um crime, assim, gigantesco. É estelionato, né? Estelionato da cadeia. Porque não é, a pessoa só mora lá, mas não é, o banco já teve aquela apropriação daquele imóvel. Mas aí a pessoa quer dar uma despertona e encontra outro espertão andando na rua, que quer pagar mais barato. Então isso é muito comum. Muito comum. Nós vamos falar hoje para os nossos telespectadores que o Glemo é um portal que é idôneo, é um portal que verifica hoje quais são as empresas que trabalham com a gente, a história daquela empresa, toda a documentação, para que o cliente possa ter certeza de que aquilo ali vai gerar um fruto bom e não vai gerar dor de cabeça para as pessoas. É isso. Né? Então a gente está sempre preocupado, nosso portal está sempre preocupado nessa tomada de decisão. Né? O que você acha que as pessoas mais deveriam observar nesse momento da decisão? Eu tenho lá um site e eu tenho as informações... Tem as informações que tem uma construtora e tudo, mas você já havia falado disso, inclusive, que é prestar atenção na certificação. Certificação de site é uma coisa muito importante. Boa, né? Mais alguma coisa que você queira acrescentar nessa questão de presta atenção nisso daqui, porque nem tudo que tem na internet é verídico? Às vezes, mineiro é muito diferente. Esse mineiro gosta de pegar. Pega o carro, vai lá na imobiliária. Deixa eu ver se existe. Quem quer aqui na imobiliária? Pega. Tem gente, principalmente o pessoal mais velho, faz muito isso lá na imobiliária. Não gosta de assinar documento digital. E tá tudo certo. O importante, você falou tudo, é uma coisa que você está comprando para ter alegria. Né? Seu próximo apartamento, sua próxima sala que você vai fazer um negócio. Então, todo cuidado ainda é pouco. O que vai te deixar seguro? Você tem confiança nesse corretor? Você já viu se essa imobiliária existe? Você foi lá no imóvel, você olhou se tem outros à venda, se foi vendido recente. Tudo isso para você embasar, porque conversar com outras pessoas conversa também, com outras né? pessoas que compraram lá, pede indicação. Belo Horizonte é desse tamanho, um ovo. Você pega indicação, alguém já ouviu falar, entendeu? Então, e lembra, mas que o mais importante não pague nenhum real antes de ter o contrato de compra e venda e a documentação completa do imóvel.
Maravilha. E quando, nesse caso, o corretor é o problema? Nossa Senhora. Né? Como é que a gente age nessa situação? Se o profissional ele age de má fé, como é que a gente consegue livrar dessa situação? Você fala durante um atendimento ou durante um fechamento, por exemplo? Durante o ciclo completo. Você tá vendo, a pessoa foi lá, te apresentou, você foi até o apartamento, tá vendendo e tudo, mas você viu que aquela pessoa pode estar fazendo de má fé aquilo ali. Né? Como é que a gente consegue se proteger disso? Porque você foi, às vezes você viu, eu vi na internet uma pessoa que está anunciando, é um corretor. Tá. Aí esse corretor, eu vou lá, combino com ele, né? Sempre antes de olhar, fazer essa verificação, de ir lá, ver se tem imobiliária, ver se tá aquilo mesmo. E aí, esse corretor, ele age de má fé e você percebeu que ele tá agindo de má fé. Como a gente deve agir? Quem a gente deve procurar? Assim, sempre tem o CRES, que é fiscalizador, então você pode, por exemplo, pegar o número do CRES. Me dá o número do seu CRES, por favor. Corretor de imóveis é regulamentado, mais uma vez. Se o cara não tiver o CRES, nem a função ele pode exercer. Às vezes é uma de você pegar o número de CRES da pessoa, joga lá no CRES e vê se está ativo. O cara começou a agir com má fé, denuncia no CRES. Você, inclusive, vai fazer um favor para o mercado. É uma denúncia fácil de fazer. Uma denúncia fácil. Você vai lá no portal totalmente anônimo, vai lá e denuncia. Mais uma vez, como eu sempre falo isso, pessoal, você fala que é corretor de imóvel, até arrepia. Por quê? Teve muita gente muito picareta no mercado. Graças a Deus isso está mudando. Então, assim, você vai fazer um favor para o mercado, primeira coisa, de tirar essa pessoa. O próprio mercado já está expurgando essas pessoas, mas se você visitou o imóvel com esse corretor, ele começou a pisar na bola com você, vai para o CRES. Na mesa de negociação, não paga nenhum real, enquanto você não vê a documentação completa. Ponto. É isso, que aí você está blindado. Agora, uma coisa é certa. Mesmo você fazendo essas análises, o que pode acontecer é você perder seu tempo. Esse imóvel que o corretor mostrou lá, ele já está com outra proposta numa outra imobiliária e já está fechando, ele não te avisou. Aí é má conduta do profissional. Mas aqui você não corre nenhum risco financeiro. Corre risco de aborrecimento, de dor de cabeça e tudo mais. Perder seu tempo. Que é mais barato que eu perder dinheiro, né? Então, com certeza. Então, esse é um ponto. Perder saúde e ficar estressando com aquilo, né? Não pagou nada. O pior é se você pagou e ainda perdeu. Aí acabou. E você que está assistindo a gente, você já passou por algum infortúnio desse, né? Infortúnio desse? Entra em contato, deixa aqui embaixo escrito pra gente, comenta que a gente vai dar um retorno para você e vai dar uma sequência nesse assunto, né? Desses golpes. Bom, vamos falar um pouco então da tendência do imóvel de alto luxo, né? Hoje, o que tá bombando na rede social tem muitas coisas, principalmente eu tenho visto muito corretores, inclusive fora do Brasil, fazendo vídeos, né, andando pela casa, mostrando o tipo de qualidade de pedra, de design de ambientes. Hoje, o que está bombando no mercado de alto luxo? Quais são as tendências mais fortes que a gente tem hoje que você pode comentar? Então, primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: o mercado de alto luxo ele não tem crise. Então, você pode falar que Selic está alta, o cara não concorda com o governo, sei lá, qualquer outra coisa, continua vendendo. Continua vendendo. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos falar um pouquinho de Belo Horizonte. Essa região que tinha muito pouco lançamento, que é Savassi e Lourdes, por exemplo... Não tinha onde construir. Não tinha onde construir. O que as construtoras fizeram? Elas fizeram uma força-tarefa por causa da mudança do plano diretor, que restringiu o coeficiente de construção nessa região, que ia deixar mais difícil ainda viabilizar a conta para subir o empreendimento. Então, elas viram isso e viram como uma oportunidade, inclusive, de chamar os proprietários desses imóveis e falar que, seu imóvel ele vai ficar sem liquidez nenhuma. Porque, você imagina, eu tenho lote ou uma casa lá no Lourdes, por exemplo. Se eu puder explorar isso aqui só como casa, você concorda que eu não consigo agregar valor, muito valor financeiro, do que se eu fizesse um prédio lá? Sim. Novo. Então, eles começaram a pressionar isso, porque o coeficiente de construção fez exatamente isso. Falou, se você não vender para a construtora agora, você vai ficar com essa casa aí, um mausoléu no meio do Lourdes, no meio da Savassi. Então, elas deram uma pressionada nisso. Isso fez com que a gente tivesse muito lançamento na Savassi e no Lourdes.
com preço ajustado de mercado. Ou seja, compra-se aquele terreno daquela casa, que muitas vezes o que a gente percebe muito nas áreas de alto luxo são, você até aproveita a casa para fazer um salão, alguma coisa, e faz o prédio no terreno da casa mesmo atrás. Se for um imóvel tombado, dá para fazer isso. Fica super charmoso ainda, né? Fica lindo. É uma ideia linda. Né? A gente tem alguns aqui em Belo Horizonte. Mas aí, então, o que acontece? Veio essa força-tarefa para pegar esses últimos terrenos, assim. Obviamente, veio num preço estratosférico e isso vai chegando para a ponta. Então, você começou a ter muito lançamento de altíssimo padrão de novo ali no Lourdes, por exemplo, que tinha... A Caparaó bateu o preço de recorde de metro quadrado até um tempo atrás, que era R$35 mil o metro quadrado. E agora, o Pininfarina bateu R$42 mil o metro quadrado aqui na Savassi. Nossa. Então, você tem um mercado que continua em plena ascensão de apartamentos nessa região, porque as pessoas querem status, por mais que tenha preço de metro quadrado X. E o outro vetor de luxo que está crescendo é ali para o lado de Nova Lima. Né? Vila da Serra também já está esgotando. Expandiu agora para o Vale do Sereno, que está cheio de lançamento. E as casas em condomínios lá, né? Tipo Vila Castela, Village Terrace, Vale dos Cristais, né? No Nascentes. Tudo isso continua em plena valorização. Então, são dois públicos diferentes. Existe uma busca mais para casas e para apartamentos? Existe assim, qual que é a busca maior hoje em dia de imóveis de luxo? Porque quando a gente pensa em imóveis de luxo, eu, como um bom mineiro, eu penso muito em casa, que a gente mora em casa há muitos anos aqui, né? Sim. E eu penso que quando fala imóvel de luxo, a gente pensa numa mansão. Mas existem os apartamentos luxuosíssimos que estão aí. Então, como é que é essa busca hoje? Então, eu falo que imóvel ele é perfeito para você hoje e pode ser horrível para você amanhã. E para mim, o contrário. Ele é totalmente de timing. Então, por que tudo vende? Por que um imóvel aqui de R$14 milhões, um apartamento no Lourdes, vendeu e uma casa lá no Vale dos Cristais vende? Porque são públicos distintos. Tudo vende. Então, para você, melhor é uma coisa, para outra pessoa lá é outra. E por que eu falo que é timing? Porque, às vezes, o cara agora faz sentido ele ter uma casa num condomínio lá no Vale dos Cristais. Porque ele está com uma família nova, os filhos têm 10 anos de idade, um tem 8, outro tem 10. Ele não tem uma vida social tão ativa de ficar descendo aqui para Savassi. Ele está num outro momento de vida. Mas para mim, por exemplo, para que eu quero uma mansão lá longe, entendeu? Com 200 quartos, para eu pegar carro e descer aqui para Savassi, que eu gosto de ficar nesses botecos. Não faz sentido. Eu prefiro um apartamento aqui de R$14 milhões. Então, isso acontece muito na internet. Eu posto falando de uma mansão no Vale dos Cristais, e falo, nossa, com esse dinheiro eu compro no Lourdes. Aí eu posto no Lourdes, com esse dinheiro eu compro uma casa no Vale dos Cristais. Então, assim, imóvel é time, não existe uma fórmula perfeita. Se existisse, todo mundo ia fabricar só um tipo de imóvel. Ah, com certeza. E não é assim que funciona. Não é assim. Isso. Tem para todo mundo, né? Tem para todo mundo. O mercado está aberto para todo mundo. É isso aí. Desde esse tempo que você iniciou dentro do mercado de alto luxo, com a broker, o que mudou do alto padrão desses compradores de alto padrão? Eles têm procurado mais por localização, mais por design, mais por tecnologia, por sustentabilidade? Como é que tem sido essa busca, assim? Então, é difícil a gente generalizar isso. Eu até falei outro dia. Para apartamento, as pessoas querem, primeiro, localização, vista, acabamento de luxo e uma área de lazer completaça. E uma certa privacidade. Então, é muito difícil você ter um apartamento de 10, 12, 14 milhões de reais que seja mais de um por andar. A pessoa não quer isso. Esse público quer exclusividade mesmo, não importa o valor do condomínio. Para casa, as pessoas querem uma coisa que vários construtores de casa, que virou um business, igual tem nos Estados Unidos, a pessoa comprar o lote, fazer a casa e vender para ganhar um lucro. O que eles fazem? Constrói muita parte de construção mesmo, de área construída, e tira o que a galera mais quer quando quer casa, que é um gramado. Entendeu? Se eu tivesse para escolher uma casa, eu escolheria uma casa com gramado. É isso. Né? Para ter um pouco de verde ali perto da gente também. Mas sabe o que o pessoal erroneamente faz direto? Pega, constrói uma área edificada maravilhosa, gigante, né? 5 quartos, sala enorme, não sei o que e tal. Um deckzinho com a piscina e sem gramado. Aí uma área verde, né? Não fecha a conta, porque quem quer casa quer o estilo de casa. Casa é o quê? Gramado, é cachorro, é menino ralando o joelho lá,
É isso. Bom, pois é. O imóvel de luxo hoje, Guilherme, você acha que ele tem uma rentabilidade para você comprar como casa de veraneio ou para alugar? Não. Esse é um ponto, assim, que esse eu afirmo. Eu nem falo, não. Ponto. Quando você vai fazer investimento imobiliário, a primeira pergunta que eu oriento meus corretores, você tem que fazer a seguinte pergunta. É para morar ou para investir? Primeira coisa. São duas coisas totalmente distintas. É óbvio que você pode comprar bem e o negócio valorizar. Mas esse é um segundo plano do objetivo que você está comprando o imóvel. Se você for focar em investimento, hoje, disparadamente, o melhor produto imobiliário são os apartamentos compactos. Porque tem liquidez, tem demanda e ticket barato. Sim. Então, percentualmente, tem uma máxima, essa aí você pode até salvar, tem uma máxima no mercado imobiliário que chama rentabilidade por metro quadrado. O que significa? Quanto maior o imóvel, menor percentualmente a rentabilidade dele. Olha que interessante. Então, é preferível você ter, exemplo, em vez de ter um imóvel de 2 milhões de reais, você ter 4 de 500 mil. Vai te dar uma rentabilidade muito melhor. Interessantíssimo. E o dia que você quiser vender, é mais fácil você vender um imóvel de 2 milhões de reais ou 4? Ou um de 500 mil, se você quiser desfazer de um. É um de 500 mil. É isso. Então, você tem liquidez e percentual de rentabilidade maior nos imóveis menores. A gente tem percebido dentro do Portal Glenmo, que o Portal Glenmo, inclusive, vai lançar a ideia do Internacional, que é vender imóveis para brasileiros nos Estados Unidos e Canadá. Inclusive, prestem atenção, mais nova novidade do Portal Glenmo para todos vocês que estão assistindo e têm interesse em investir fora do Brasil. Esse investimento de casas de veraneio tem crescido muito o interesse do brasileiro para lá. Muito. E geralmente as casas de veraneio, seja em condomínios, elas são casas pré-fabricadas, né? As casas de alto luxo aqui no Brasil tem uma venda de casas pré-fabricadas também, ou essa é uma realidade norte-americana? Norte-americana. Aqui, inclusive, mineiro tem um preconceito de uma coisa que eu acho super legal, que é steel frame. Que ele é mais caro, o custo de construção, o material em si, mas acaba ficando mais barato na ponta porque ele é mais ágil. É a casa de estrutura de aço. Isso. Entendeu? Eu tava lendo sobre isso. Eu acho lindo, lindo, é bonito. Rápido você sobe a casa. Isso. Ela é mais cara. O aço é caro. Só que ele é mais caro, você tem que levar em consideração uma coisa. Se você tá fazendo obra, tem o valor do dinheiro no tempo. E você tem a equipe lá. A equipe é mão de obra. Quanto mais vai passando o tempo, mais mão de obra você tá pagando. Acaba que no final, o custo de construção de uma casa tradicional, de alvenaria, por ser um prazo mais longo e você ter esses custos de mão de obra e tudo mais, acaba ficando mais caro do que uma de steel frame. Só que aí vem outro problema. O mercado mineiro não absorveu bem steel frame. Acha que é uma casa frágil, acha que é uma casa sem graça. Eu acho que faltam profissionais hoje. Eu tô te falando porque eu pesquisei sobre steel frame e achei interessantíssimo. Muito porque legal. enquanto você hoje está construindo uma base de concreto, de estrutura sólida ali, você tiver uma casa de 2 andares, por exemplo, você tem que esperar secar toda aquela estrutura para ir para o segundo andar. No caso do steel frame, você constrói a coisa rápido, você já pode mexer no andar de cima e no andar de baixo. Cimento, não sei. Não funciona. Demora. E tem uma falta de demanda de profissionais nessa área. Sim. Né? Mas eu acho até por conta do mercado. Então, assim, eu já tive casa de steel frame para vender no portfólio. A pessoa ama o imóvel. Ah, mas não, steel frame? Não. Acha que pode não ser segura a estrutura. Mas é um pensamento, tipo assim, na época de Uber e táxi. Ah, não vou pegar Uber, não, eu sou táxi. Aí depois o mercado muda, todo mundo pega Uber hoje. Ah, nem lembrava de pegar táxi. É a mesma coisa que vai acontecer. As é coisas vão inevitável. mudar, né? Como é que o público hoje de alto padrão, ele escolhe o corretor? Como que Muita eles indicação. veem isso? Muita indicação. Por quê? Eu falo isso. Você tem que ter um médico da sua confiança, um advogado da sua confiança, um contador da sua confiança e um corretor de imóveis da sua confiança. Como que se você estiver vendendo um imóvel, seu bem mais precioso, a gente está falando do bem mais caro da prateleira, você vai colocar ele à venda com qualquer pessoa que bateu na sua porta. Que o zelador, que o porteiro que ficou sabendo que você está vendendo, passou um corretor lá dando um cartão, ele vai indicar querendo uma beirada da comissão do corretor, que isso rola. Sim. Você vai botar essa pessoa dentro da sua casa. É complicado. Então, eu acho, assim, um absurdo. Então, indicação. Até para você saber se a pessoa já teve histórico de venda. Porque acontece muito também no mercado
de um corretor ficar sabendo, o proprietário não tem esse receio que eu estou falando, colocam qualquer pessoa, essa pessoa nem tem cliente para levar lá, mesmo que seja uma pessoa idônea. Só colocou lá no portfólio dele. Você perdeu seu tempo de colocar isso lá. Você colocou com uma pessoa que você não conhece, não faz sentido. E, ao mesmo tempo, quando você está comprando, mais uma vez, por o mercado ter vários profissionais que não são tão qualificados, você pode até, eventualmente, tomar um golpe, que era o que a gente estava falando. Mas vamos supor que a pessoa também é idônea. Você vai perder seu tempo. Porque essa pessoa, ela às vezes não tem um conhecimento do mercado para te falar se você está fazendo um bom negócio ou não. Não tem um entendimento de gente para entender se o que você está me pedindo. Às vezes eu tenho uma opção num bairro que você atravessa a rua, que pode caber no seu orçamento, você vai fazer um melhor negócio. Então, funciona muito com a indicação. As pessoas, ainda mais quanto mais você vai subir no alto padrão, mais elas querem saber quem está do outro lado da mesa. Quem tá, pessoa de confiança? É isso aí. Tem algum tipo de imóvel, presta atenção, algum tipo de imóvel de luxo que você jamais compraria ou venderia e por quê? Nossa. Putz, essa pergunta é foda. Nossa. Não posso falar isso, não pode? Ué, se você quiser, existe ou não? Vamos lá. Existe ou não um que você não venderia? Que eu não venderia, não. Mas eu preocuparia com liquidez depois. São alguns tipos de imóvel. Primeiro, apartamento que a gente chama aqui em Belo Horizonte de área privativa. Que seria no primeiro andar. O apartamento Jardim, Garden. por exemplo. Apartamento Garden. Ele tem uma liquidez menor. É um super apartamento, ele é uma casa em um pavimento só. Legal demais você morar lá. Mas ele tem uma liquidez menor. Por quê? As pessoas elas não gostam muito de andar baixo e aquela área descoberta vira o depósito de lixo do prédio. Joga pela janela. Gente, é impressionante que ainda tem gente que faça isso. Tem. Né? Não é tem gente, é todos os prédios. Todos os prédios. Então, esse é um problema. É um apartamento que tem uma liquidez menor. Você vai viver super bem, mas na hora que você preocupar de vender ele de novo, você vai dar uma demoradinha. As pessoas pensam nessa questão, né? Pensa na revenda. E aqui, como é que vai funcionar essa questão? E o outro problema é gente que faz reforma muito customizada. No seguinte sentido. Eu fui outro dia num apartamento que o padrão da construtora são 4 quartos. Aí ele tem 230 metros quadrados, uma cobertura. Então você tem uma área boa proporcional ao número de quartos. Beleza. O apartamento do vizinho de frente, o que ele fez? Ele vai morar. Ele investiu muita grana no acabamento, primeiro ponto. Ele investiu R$2 milhões de acabamento. E segundo ponto, dos 4 quartos ele transformou em 1. E aí eu conheço ele. Então eu tava gravando, ele veio conversar comigo. Guilherme, olha o meu apartamento. Gente, ficou maravilhoso o apartamento. Ele falou, e quando eu quiser vender? Aí eu falei, não pensa nisso agora, não. Senão você não vai curtir. Depois desse investimento todo agora, você não vai curtir, porque o apartamento é R$4 milhões. 4 milhões e meio, o tipo, padrão, 4 quartos. O dele pagou, vamos supor que ele pagou 4 milhões, vou arredondar. Pagou 4 milhões. Ele gastou 2 de acabamento. Então, nós estamos falando que o preço de custo dele, sem corrigir o dinheiro, é R$6 milhões. Eu falei com ele assim, eu não vou te responder essa pergunta, eu vou perguntar para você. Quem que você conhece que vai comprar um apartamento de 1 quarto de R$6 milhões? O quarto deve ter ficado gigantesco, maravilhoso, espaçoso, mas você transformou aquela ideia daquela estrutura. Você vestiu o apartamento. Esse apartamento foi feito igual terno sob medida, para você. O dia que você quiser vender no mercado... Pode até ter gente que está procurando exatamente isso. Só que... É mais difícil. Tudo é oferta e demanda. Se você tem uma demanda baixa, você vai ter uma velocidade de venda mínima. Entendeu? Então, assim, um imóvel que é muito customizado e a área privativa tem que ser olhado com mais cuidado. Hoje em dia, existe imóveis de alto padrão que seja de engenharia estrutural, que não possa... quebrar parede e tudo. Existe esse mercado dentro também do alto padrão? Muito pouco. Hoje em dia, as consultoras, elas entendem que o imóvel, mais uma vez, ele é timing e cada pessoa tem uma necessidade, tá? Então, a maioria das consultoras hoje optam por não colocar muita parte estrutural por entender que isso eu começo a restringir o público que está comprando, certo? Então, eu coloco o mínimo de área estrutural possível porque a pessoa gostou da localização, gostou do prédio, gostou da área de lazer, mas o AP, que era 4 quartos,
ele prefere duas suítes, ao invés de 4 quartos, sendo uma suíte só. Então, as consultoras, elas entendem que isso, essa customização no imóvel, ela aumenta a liquidez e obviamente, aumentando o público que pode comprar. Então, é pouco comum hoje em dia. Pouco comum. Se você tivesse que apostar em uma região de BH ou do Brasil hoje que vai bombar nos próximos anos de imóveis de alto luxo, qual seria? Vão trazer aqui pra BH, ué. E Pra quando cá. eu falo BH, o povo quer me matar, mas eu falo BH, Nova Lima. Isso. Né? Eu sei. Eu posto os imóveis lá na Vila da Serra, Vale do Sereno. Pô, gente, esse corretor é burro. Ele não sabe que o Vale do Sereno é Nova Lima? Sei, gente. Só que Nova Lima é Nova Lima, é lá no centrinho, é outro mercado. Quando a gente está falando de Vale do Sereno, Vila da Serra, os condomínios, Nova é Lima uma já tá Nova chegando Lima, aqui, né? é uma outra Nova Lima. São os ricos de BH que foram para lá. Então, Nova Lima, amo vocês, tá? Mas é uma região metropolitana de Belo Horizonte. Eu posso trazer essa realidade para o Vale do Sereno. É o bairro que mais está valorizando em menos tempo possível. Por quê? O Vila da Serra, ele virou um vetor de luxo, uma pujança de mercado. Tá acabando os lançamentos ali. E ele tá crescendo para onde? Para o próximo bairro, que é o Vale do Sereno. Então, o Vale do Sereno, primeiro, ele é um bairro totalmente planejado, diferente do Vila da Serra. O que isso significa? Cada rua foi pensado onde vai ter comércio, onde vai ter colégio, onde vai ter uma igreja. Para isso aqui ser intocável. Natureza próximo também. É de um dono só. O tamanho dos lotes são maiores, então você tem um recuo entre um prédio e outro muito maior. Você tem um aproveitamento de área verticalmente maior, mas horizontalmente você tem que ter uma área permeável, uma vegetação no próprio lote maior. Então você tem trilha, você tem uma coisa que eu amo, que é o quê? Fiação subterrânea nos postes. Meu sonho em Belo Horizonte tivesse isso. Então, Você tira aquela imagem embaçada Varal. de cima. Varal. esse é um que você pode falar pra galera, ó. Você tá dirigindo o carro e escutando o podcast, olha pro seu lado esquerdo, pro direito, pra frente. Você vai ver, que a gente acostuma, né? Mas agora que a gente tá falando, a pessoa vai reparar. Você despolui sua visão daquilo ali. Fica aquele tanto de coisa, você não vê céu, você não vê árvore, alguma coisa tá pesando e que você não sabe o que é. Só se a gente trazer o foco para isso. O Vale do Sereno, além de ter muito verde, ele tem fiação 100% subterrânea. Então, um bairro clean. E aí, como eu falei que é um bairro planejado, ou seja, um dono só, já tem assinado todos os lotes com quais construtoras que eles vão fazer, que aí é uma estratégia da construtora quando vai ser lançado. Mas uma coisa é certa. O que está acontecendo? Vai lançando o prédio no preço de R$18 mil o metro. O próximo é R$19.500. O outro, R$21.500. O outro, R$26. Então, assim, já é um bairro que está fazendo uma curva, assim, muito rápida. E aí, se a pessoa fala, não, mas isso é papo de corretor. Pega o Vila da Serra lá atrás. Eu comprei o apartamento por R$350 mil no Vila da Serra, de investimento. Eu vendi ele 2 anos depois por 650. Hoje, esse mesmo apartamento vale 1 milhão e tanto. Então, assim... Valorizou muito, né? Valoriza muito. O Vale do Sereno é a próxima bola da vez. Bom, Guilherme, você é um dos grandes nomes do mercado hoje aqui de alto padrão em Belo Horizonte. Que conselho que você daria para quem está começando agora nessa área e quer atuar com imóveis de alto padrão? Essa é uma boa. Eu sempre falo o seguinte... É igual eu comecei me apresentando. As pessoas olham e falam, nossa, eu queria ser igual o Guilherme. Tem uma jornada longa por trás disso aí. Hoje, a sociedade está sofrendo o maior mal possível, que é a ansiedade. Ansiedade significa que as coisas não são no seu tempo. E aí, se não é no seu tempo, você sabe bem que eu estou falando. Todo mundo tem um grau de ansiedade hoje. Quando não é no seu tempo, você compensa com a ansiedade. E a ansiedade, você não vai para frente, você não vai para lugar nenhum, você só sofre. Então... Ela só te trava, né? Quando a gente fala hoje nessa sociedade que daqui 5 anos você vai, né, ter um portfólio legal, você vai conquistar cliente bacana, a pessoa fala, quê? 5 anos? De jeito nenhum. O longo prazo virou... 1 ano já é longo prazo. E aí eu escutei uma frase que eu sempre falo isso. Eu falo o seguinte, um balde de água jogado na pedra não abre um buraco. Mas uma gotinha caindo todos os dias vai fazer o buraco. Significa que o quê? Que a resiliência vence a intensidade. Muito bom. Esse é o maior segredo da vida. Que maravilha. Qual que é o maior erro que você cometeu no início da sua carreira e que hoje você daria uma dica para essa pessoa não fazer isso? E essa é boa também.
desfocar. Por quê? Você lembra que eu te falei que eu fui nichando? Uhum. O que acontece? O corretor, ele é tentado a querer trabalhar todos os imóveis que batem na porta dele. E aí você está trabalhando centro-sul de Belo Horizonte, está indo super bem, vem alguém com um sítio lá em Esmeraldas falando assim, adoro seu trabalho. Aí você, né? Tô demais. Vou vender esse sítio em Esmeralda. E aí você tira o foco daqui, começa a ter problema de deslocamento, começa a ver que o mercado de lá não é o que você entende, começa a ver que esse imóvel só não é o suficiente para atender um cliente lá, que você precisaria de captar outros, aí você perde o foco daqui, começa a captar imóvel aqui, aí você não é bem nem aqui nem aqui. Eu falo que quando o corretor não tem foco, ele vira o corretor pato. Ele não nada direito, não anda direito, não voa direito e só faz cagada. Entendeu? Maravilhoso. Então, foca. Escolheu aqui, pega e faz. Em vez de ser pato, foca. Foca. E eu gostei, essa eu não tinha pensado. Gostei. Ai, pra você, qual que é a diferença de um corretor mediano de um corretor milionário? Ué, primeiro, eu acho que essa serve para tudo na vida também. Tem que estar disposto a pagar o preço. Né? As pessoas hoje, querem ser rico, querem ser igual o Guilherme. Você está disposto a usar as mesmas horas que o Guilherme faz para trabalhar 24 horas por dia? Então, ponto. Não terceiriza a sua culpa, todo mundo tem 24 horas por dia. Escolhe o que você vai fazer. Então, primeira coisa, venda, aí esse é o primeiro ponto. O segundo venda é técnica. Se ela é técnica, ela é ensinável. Se ela é ensinável, procura treinar. Procura quem sabe. Corretor de imóveis, ele tem uma tendência que é o seguinte, a barreira de entrada é muito baixa. O cara faz o curso técnico em transações imobiliárias, leva o diploma para o CRES, pegou a carteirinha, sou um baita corretor agora. Não é assim que funciona. E aí a gente vê muito corretor também das antigas que o cara até performa, mas ele não se atualizou. E aí eu falo que é a profissão mais meritocrática que tem, porque você não tem teto de salário. Você pode ganhar mais que um juiz, que um médico e tudo mais. Mas também não tem piso. Então, se você trabalha mal, você vai receber 0. Se você trabalha bem, você vai passar disso aqui. Se um médico, um juiz, um advogado ganha um valor legal e você tem a possibilidade de ganhar mais, o que eles fazem? Eles estudam. E aí você, corretor de imóveis, tem a arrogância de falar que você sabe tudo e não vai estudar? Antigamente era assim. Hoje, o mercado é de quem se atualiza. Então, quando eu entrei, não tinha evento, não tinha curso, não tinha nada. Pega e estuda. Que aí você vai ter base para poder argumentar melhor. Ainda mais quando você for para o alto padrão. O cliente de alto padrão, ele já sabe tudo que está no portal, já sabe tudo que está no vídeo. Ele está te procurando porque ele está com alguma dúvida que você não respondeu nem no site, nem no portal, e que ele quer a sua expertise. Se ele quer a sua expertise, você tem que ter um conhecimento, seja de arquitetura, de contabilidade, de documentação. E um conhecimento renovado, né? E renovado o tempo todo, porque imóvel tem isso. Então, estude, faça um trabalho todos os dias, pague o preço que os corretores de sucesso paguem, que aí não tem erro. É um processo. Só que, mais uma vez, vem a ansiedade, fala, não, está demorando demais. Mas quando vier, vem e com força. Vem bem feito, né? Vem bem feito e com constância. Para o pessoal que está tentando fazer uma venda, para algum influenciador que está tentando trabalhar na rede social com imóveis de alto luxo, alguma dica? Para atender esse cliente, influenciador, atenda ele como um cliente. É porque aí já começa a ir para o lado. Esse é um dos grandes erros de corretor de imóveis, inclusive. Começa com a bola de cristal de achar que um cliente é melhor do que o outro. Todos os clientes são clientes. Todas as vendas têm que ser especiais. Não é porque o cliente é X, Y, Z que ele vai ser melhor do que o outro. Todos os clientes são especiais. E já cansei de ver também corretor que descarta cliente, que fala, tô começando e tal. E aí descarta esse cliente e vai num outro que está falando assim, nossa, preciso comprar para ontem. E 99% dos casos é um achismo. Esse cliente que ia demorar mais, se você tivesse dado atenção nele aqui durante a jornada toda dele e educado ele, que esse aqui você tem tempo para educar ele. Aqui, você é o corretor que ele ia olhar. O outro vai olhar com você e mais 200. E aí você focou toda a energia nesse, esqueceu esse. Esse aqui fala assim, some, nem dá retorno para você, sumiu. E esse aqui,
você vai ligar para ele, ele fala, não, já comprei. O lead, o cliente, ele tem um tempo de compra, de maturação Com certeza. disso, né? E Ele aí passa por todo um processo. É o que eu falo, você tem oportunidade, ônus e bônus, tudo na vida é ônus e bônus. O cliente que está mais formado, que já visitou muitos imóveis, que já fez proposta em imóvel, mas aí acabou que o imóvel foi vendido, esse cliente, ele é bom porque ele está mais urgente a compra dele, ele está iminente. E ele é bom porque você pode, inclusive, consultar com ele. O que você visitou? Por que você não gostou? Porque, não, às vezes ele chega e fala assim, não, porque eu achei no prédio X, mas nesse prédio está mais caro. Se você arrumar um mais barato nesse prédio, eu compro. Pronto, vendeu rápido. Beleza. Só que você não tem uma coisa que é essencial no mercado, que é fidelidade. Esse cara já olhou com todo mundo, ele vai olhar com todo mundo. Você e mais 200 ainda. Quem solucionar primeiro a dor dele, melhor. Você não conseguiu a lealdade dele. O cliente que a gente estava falando no começo da jornada, ele vai demorar mais a comprar, mas ele vai comprar, se você identificou o potencial nele. Você tem a possibilidade de entrar desde o D0, mostrando tudo, educando ele e mostrando que qualquer coisa que ele precisar no mercado, você está aqui do lado dele. Esse cara, você tem a lealdade dele. Basta o trabalho ser bem feito, o corretor Exatamente. também, né? É isso. Que aí você segura o cliente ali e você respeita o momento de compra dele. E segurar sem documentação, sem contrato. Segurar porque o cara entende que a dor dele, que é a troca do imóvel... Aí eu falo... Por que eu falo dor? Porque mesmo se esse cara tá saindo de um apartamento compacto para uma mansão, é uma dor. Porque ele tá usando o tempo dele para um mercado que ele não conhece, que tem milhões de opções, ele quer ter segurança, que ele está fazendo o menor negócio no menor tempo possível, porque ele está gastando tempo dele. Então, é uma dor. Ele quer ter certeza que você é a pessoa que vai solucionar a dor dele. Mais assertivamente possível. Maravilha. Guilherme, brigadíssimo. Sensacional o papo com você aqui. Tamo junto. Prazer da gente conversar. Valeu. Venham outras vezes. Claro. Agradecemos também a todo o nosso público de Portas Abertas e falar com vocês que o Portal Glemo tá aí, tá chegando, tá vendendo imóveis. Entre em www.glemo.com.br. Já nós vamos entrar também no segmento internacional. E sigam o Guilherme, @Guilherme Nogueira BH, no Instagram? Em todas as redes. Em todas as redes sociais. Sigam também o Glemo, @Portal Glemo, nas redes sociais: YouTube, TikTok, Instagram e Facebook. Não é isso? Boa, é isso aí. E vamos lá, gente. Se inscreva no canal, ative o sininho que tá aqui embaixo para ter todas as novidades. A gente tá, cheio de conteúdo novo e várias novidades para vocês. Um abraço e até mais. Valeu.